tópico aqui, membresia e disciplina, talvez possam ser os temas mais subestimados que a gente pode ter, o quão impactante estes temas são na vida de uma igreja. Então, uma igreja que tem uma membresia ativa, uma membresia vibrante, é justamente o antídoto que a gente estava falando mais cedo, sobre a pontuação que o Michael fez, que a gente estava falando sobre o futuro da igreja. É uma membresia que se cuida, que se discipula. E disciplina é como se estivesse protegendo isso. É como uma cerca, né, que protege os membros, para que a gente possa continuar crescendo na santidade. E quando a gente não pratica a disciplina, a gente deixa o lobo entrar no meio. E quando o lobo entra no meio, cria destruição, como a Emerson falou também. Então a gente está tratando aqui, não das marcas essenciais, né? A gente agora está falando das marcas importantes. Porém, elas vão assegurar a saúde da nossa igreja. Quando a gente está falando de membresia, duas perguntas que eu queria tratar aqui. Talvez, irmãos, eu vou tentar ser um pouco rápido, porque a gente tem 35 minutinhos mais ou menos. Vou fazer o meu melhor aqui para trabalhar todo esse material, que é um pouco mais longo do que o anterior. Mas duas perguntas sobre membresia. A primeira é: a Bíblia requer membresia na igreja? Segunda pergunta: o que os membros de uma igreja devem fazer? Primeira pergunta, então: a Bíblia requer membresia na igreja? Essa pergunta, talvez, para os irmãos 2000 anos atrás, naquele contexto, seja uma pergunta bem estranha. A Bíblia requer membresia? Eu pensava, poxa, mas que pergunta é essa? Mas eu creio que é implícito na Bíblia esse conceito de membresia. Nós temos, por exemplo, nós não temos um mandamento, por exemplo, o primeiro mandamento: deveis ser membros de uma igreja. A gente tem aqui Hebreus, capítulo 10, capítulo 13, verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Também aqui nesse primeiro ponto que vocês têm em mão, 1 Coríntios 5:2 diz: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, está implícito aqui um grupo definido de cristãos, um meio de vocês. Em 2 Coríntios, também, 2:6, possivelmente falando desse irmão que foi retirado da membresia, que foi disciplinado, falando para ele ser restaurado, Paulo diz: basta-lhe a punição imposta pela maioria. Então é implícito aqui uma membresia definida, um grupo definido de cristãos. Além disso, nós temos pelo menos duas cartas de Paulo que foram escritas a igrejas, Corinto, Tessalônica, especificamente de um grupo definido, não apenas uma região, por exemplo, a região da Galácia, mas um grupo definido, uma igreja em Corinto, uma igreja em Tessalônica. Agora, um segundo argumento é que as práticas de batismo e da Santa Ceia implicam membresia. Como é que a gente vai batizar alguém que a gente não conhece? Trazer essa pessoa também para onde? O batismo é a porta de entrada na fé cristã, a igreja universal, mas também é um grupo definido de cristãos. É vestir a camisa do time de Jesus, mas também se vinculando a uma igreja específica, como a gente viu aqui nesses versos. Também a Santa Ceia. A Santa Ceia implica uma membresia definida. Alguém que é membro é uma igreja. A gente tem que assegurar que a pessoa esteja tomando a Santa Ceia é um cristão verdadeiro. A Santa Ceia é somente para cristãos. Como é que a gente vai deixar qualquer pessoa entrar na nossa igreja e tomar a ceia? A gente não sabe o proceder dessa pessoa. Mas a gente vai lá, a gente cerca a mesa do Senhor, limitando a mesa, a ceia, o pão e o vinho, as pessoas que creem em Cristo. E às vezes a gente cerca a mesa como? Certamente, membros de uma igreja local. Aqueles são membros de uma igreja que pregam o Evangelho. Então, se você não é membro de uma igreja, não tome a ceia. Porque não tem como a gente assegurar que essa pessoa é cristã. Se tem nenhuma igreja no país inteiro que pode afirmar que essa pessoa seja uma cristã, alguém que está seguindo Jesus. A gente tem que se autoexaminar para não tomar ceia de uma maneira indigna. Agora, o que os membros da igreja devem fazer? Tendo falando um pouco do que é a igreja, a gente mais cedo, falando do que é membresia,
Então, o que os membros da igreja devem fazer? A gente viu nos versos Mateus 16 e 18, que os membros eles devem exercer as chaves do reino. Ligar e desligar, afirmar que alguém é cristão, afirmar que alguém não é cristão. Cabe à igreja fazer essas coisas. Segundo, ministrar Cristo para os cidadãos do reino. O maior bem que a gente pode fazer para o nosso irmão em Cristo é apontar o irmão, uma irmã para Cristo. A gente tem inúmeras lutas na nossa caminhada cristã, provações contra o pecado, a gente falha, a gente se alegra em Cristo, é apontar os nossos irmãos uns aos outros para Cristo Jesus. De fato, Paulo diz que é justamente esse o papel dos cristãos. O papel da igreja, dos pastores, dos líderes, na verdade, é preparar a igreja para o trabalho do ministério. Efésios 4, versos 1 e 12. Versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para o serviço do ministério, quer dizer, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os membros da igreja têm o papel de edificar os membros da igreja. Cabe aos pastores da igreja prepararem os membros para fazerem isso. O pastor consegue pregar a palavra, amém, glória a Deus, mas o pastor não consegue falar com todo membro o tempo inteiro, mas diferentes membros podem se comunicar durante a semana, encorajar uns aos outros durante a semana. Cabe aos membros se cuidarem, pastorearem uns aos outros, evangelizarem, também pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, auxiliar com coisas práticas. Esse é o papel dos membros da igreja. Terceiro, apoiar os obreiros do reino, incluindo o pastor, apoiar o ministério da igreja local, apoiar a causa de missões, sendo você indo para o campo missionário, você indo para um lugar distante, seja você generosamente apoiando a igreja para enviar missionários. A gente mencionou isso brevemente ontem, mas a questão de, estrategicamente, de missões, a gente está falando de enviar obreiros em contextos transculturais, no sentido de uma outra cultura, e apoiar bem, enviar bem, a igreja se concentrando nisso. Que coisa maravilhosa. Por exemplo, vamos dizer, a Bíblia e Tubarão, enviar um casal missionário, não mandar R$10 para 100 missionários, mas dar R$10.000 para um missionário, um casal missionário, para ir para o campo, e talvez ter uma parceria com outra igreja que pode mandar também outros irmãos, mandar um time de irmãos para montar uma igreja. É trabalho lento? É lento. É difícil fazer isso? É. Mas é uma missão que é feita de maneira certa e correta. Membros de igreja sabendo como orar para os missionários, membros de igreja visitando missionários no campo, para apoiar alguém que, vamos dizer, que está na Amazônia, ou está no Oriente Médio, membros de igreja poderem ir para dar apoio. Eu já escutei histórias de um irmão na igreja do Emerson. O irmão, e a esposa trabalhava no lar, ele ficava no lar apoiando a família, cuidando dos filhos, enquanto ele estava trabalhando o tempo inteiro, e esse casal foi visitar uma família missionária, eu creio, na Ásia. Como? Eles foram ser babás. O irmão trabalhava com os presidentes dos Estados Unidos. Esse irmão, ele foi ser babá, glória a Deus, para que esse casal pudesse ser liberado para descansar, para cuidar do casamento deles, enquanto o casal estava cuidando dos filhos. Esse tipo de coisa que a gente faz para apoiar os missionários. A gente não quer sobrecarregar os nossos missionários. Eu vou chegar para te visitar, então eu quero ver a grande muralha da China, eu quero comer todo tipo de comida chinesa em todo lugar legal aqui em Shanghai. Não, a gente não quer sobrecarregar os nossos missionários. Tem muito mais a falar sobre missões, irmãos, mas é um papel direto também dos membros da igreja, apoiarem missões diretamente, financeiramente, indo ou também dando apoio moral para os missionários no campo. Quarto, orar para Deus fortalecer nossos irmãos em Cristo. A nossa igreja também, e é algo que eu gostaria de implementar no meu contexto de igreja, é um diretório de membresia. É algo maravilhoso, caso os irmãos já não tenham, glória a Deus que vocês já têm, mas um diretório de membresia, onde todos os irmãos são listados, os membros da igreja, e a gente ora regularmente pelos membros da igreja. Na nossa igreja, a gente orava mais ou menos por 10 a 20 irmãos por dia. Tinha mais ou menos 800 membros,
Então, a gente orava o que está sendo pregado no domingo. Então, se o pastor João Batista está pregando, vamos dizer, Romanos 8, a gente vai orar Romanos 8 pelos nossos irmãos. Ora por 10 irmãos na segunda, 10 irmãos na terça, 10 irmãos na quarta. Aí continua isso o mês inteiro. Ou se é uma igreja menor, dá para orar pela igreja inteira em uma semana. Se é uma igreja bem pequenininha, dá para orar por todos os membros todo dia da semana. Mas orar regularmente pelos irmãos da igreja. A gente crê em oração, não é verdade? A gente crê que Deus ouve orações. Então a gente vai orar, que Deus está ouvindo nossas petições. E por que, por exemplo, orar as Escrituras? Porque cada irmão da igreja vai chegar no domingo, no dia do Senhor, vai ouvir o pastor João pregar, e a palavra vai fazer, se Deus quiser, a palavra fazer efeito na vida dessa pessoa. É o poder da pregação expositiva. A gente acredita no poder da palavra, não é verdade? Então a gente vai orar a palavra sobre a vida dos nossos irmãos. Quinto, proteger o ensino do reino, do rei, proteger o ensino da palavra. Se porventura Deus tem misericórdia, um pastor nessa igreja não está pregando a palavra, amém, acontece pela primeira vez, tranquilo, humildade, vai lá com Priscila e Áquila, falando a humildade com o irmão, olha, poxa pastor, isso ensinou algo aqui que não está correto. Irmãos, onde eu moro, eu não vou mencionar o nome da igreja, não convém, né? Não convém, mas muito perto de onde eu moro, tem uma igreja tradicionalíssima, mas o pastor não está pregando a palavra, prega heresia, que a cruz foi tipo um acidente, que Deus chegou lá no meio do culto, perdão, desculpa, irmãos, foi um acidente que Deus, ele viu que Cristo estava sendo crucificado, então Deus, ele aproveitou a chance para fazer a expiação dos pecados das pessoas. Uma igreja riquíssima, que doa milhões de reais para CBB, para convenção local, e está pregando esse tipo de coisa. Pregando o camarada que está dormindo com a namorada dele, está morando na casa da namorada, sendo batizado. E os membros aceitam isso. Agora, e se os membros não aceitassem isso? Esse pastor não estaria fazendo esse tipo de coisa. Eles teriam achado um outro pastor. Ou esse pastor ia ter se arrependido. Agora, inúmeros jovens indo para a igreja, famílias indo para a igreja. Cabe aos membros, irmãos, cabe a vocês. Como eu disse mais cedo, claro, às vezes o pastor, quem quer que seja está pregando, às vezes falam coisa errada, isso acontece, irmãos. Acontece com os melhores pecadores, não existe pecador perfeito, a gente sabe disso. Mas os erros são habituais, erros concernentes ao Evangelho, questões seríssimas, que é a sua responsabilidade como membro tratar dessa questão. Sobre muita oração, com humildade, você não quer faccionar a igreja, peça conselho, ore muito nessas coisas. A gente quer cuidar, zelar pelo ensino da igreja. Sexto, bem óbvio, mas atender os cultos públicos. Atender os cultos públicos, como o autor de Hebreus diz, né? Para a gente não negligenciar o ajuntamento. Seja um EBD, seja o culto da manhã, reunião de oração, faça o seu melhor esforço para estar junto com o povo de Deus. Para você ser ministrado, conforme você está presente, encoraje a igreja que está presente, encoraje o pastor, encoraje o irmão que está presente, chegar mais cedo também, 15 minutos antes, 15 minutos depois. Irmãos, vocês agregam muito fazendo isso. Você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, você também ministra para os seus irmãos em Cristo. Então, também somos chamados a carregar o fardo uns dos outros, Gálatas 6:2, e fazendo isso no espírito de humildade. Às vezes, irmãos, é difícil a gente querer... Desculpa, irmãos, estou um pouco distraído aqui. É difícil, às vezes, a gente querer carregar os fardos uns dos outros. É difícil. Mas desculpa, tá, irmão, está difícil. Estou um pouco distraído, perdão. Nós somos chamados a carregar
os fardos uns dos outros. Não é fácil, irmãos, fazer isso. É difícil fazer isso. Mas a gente tem esse chamado de carregar, suportar, também fazer isso em humildade. Agora, entendimento bíblico de disciplina. Agora, o que falar sobre disciplina na igreja? Disciplina na igreja, como eu disse, irmãos, não é um tema simples, não é um tema fácil de se lidar. Mas eu não diria para os irmãos começarem a disciplinar imediatamente. É algo que a gente tem que tratar com cadência, com paciência. Mas é o que a Bíblia prescreve para a gente. Então a gente é mais sábio do que Deus. Porque a gente não, disciplinar é algo do passado. A gente aqui está desafiando a própria autoridade das Escrituras. Então a Bíblia ensina isso, amém, a gente quer fazer isso sim, mas fazer no momento certo, de maneira correta. Agora, vamos definir primeiro o que é disciplina na igreja. Basicamente, tudo que fazemos como igreja é disciplina. Quando temos a pregação da palavra, temos um EBD, oração, tudo isso é ensino. Os hinos que a gente canta, tudo isso é ensino positivo, disciplina positiva. Mas nós também temos disciplina corretiva, disciplina eclesiástica, que refere-se a remover alguém da membresia, literalmente remover alguém da membresia da igreja. Não poder afirmar que essa pessoa é cristã, não chamar essa pessoa de irmão. Existem inúmeras complexidades de associação com a pessoa. Se você é casado com alguém, essa pessoa é disciplinada, você continua sendo casado com essa pessoa. Você tem um filho, um pai, um parente, você continua sendo parente dessa pessoa. Mas de falar irmão em Cristo, de comunicar ao mundo que essa pessoa é irmão, você não pode fazer isso. Essa pessoa continua sendo mais que bem-vinda para a igreja também. Claro, se a pessoa é um lobo potencial de machucar as pessoas na igreja, a gente vai ter que cuidar, ter devidas precauções, para que a pessoa não magoe ninguém, não machuque ninguém na igreja. Inúmeros casos. Mas a gente quer que a pessoa continue estudando o Evangelho, certamente. Onde a gente vê disciplina na igreja? A gente vê em Mateus 18, capítulo 18, versos 15 ao 18. Vou ler. A responsabilidade aqui, a igreja, cabe à igreja disciplinar membros. Não é o pastor João chegando e dizer essa pessoa tem que ser disciplinada, então eu vou expulsar essa pessoa da igreja. É a igreja exercendo as chaves do reino de ligar e desligar, como a gente tem aqui no verso 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. Então a gente está tratando os casos de disciplina. Se o irmão está no pecado, eu vou lá e falo individualmente com o irmão. Se ele não me ouve, eu vou com outro irmão confrontar esse irmão. Aí a gente vai lá e chega ao ponto de levar isso à igreja, já que o irmão continua não arrependido. Então, Mateus escreve aqui, Jesus ensinando: e se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentio e publicano. A igreja vai considerar ele como não cristão. A gente pode estar falando de questões de vida, pecado, inúmeros pecados que existem. A gente vai tratar mais específico qual tipo de pecado nós devemos disciplinar, mas também questões de doutrina, de vida vivida e de doutrina que a pessoa crê sobre Cristo. Pode ser que a pessoa não acredita mais que Deus existe, que Jesus não é Deus, questões doutrinárias seríssimas, outros caminhos para a salvação e vida eterna além de Cristo. Eu posso crer em Alá e ser salvo, vamos dizer. A gente quer disciplinar também, tanto questões de vida quanto questões de doutrina. A gente vê isso, questões de doutrina, em 1 João, capítulo 2, verso 22 ao 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao 9, Paulo está tratando: se alguém prega outro evangelho, que essa pessoa seja anátema. Está pregando outro evangelho. Questões doutrinárias também. E incrível, irmãos, que foi algo... Às vezes eu tenho pessoas que falam para mim: não, eu não quero ler Paulo, eu não quero ler, Paulo veio depois, eu quero ser só o que Jesus, eu só quero ouvir Jesus, só as letras vermelhas da Bíblia. Tudo bem que a gente sabe que Jesus afirmou os apóstolos afirmaram Paulo, que a gente pode confiar que Paulo escreveu a Escritura Sagrada inspirada pelo Espírito Santo, mas é incrível, irmãos, que não foi um ministério Nove Marcas que criou disciplina na igreja, não é nenhum outro ministério que criou, mas é o próprio Jesus Cristo que está nos ensinando isso, a importância de disciplina na igreja.
E quais são os objetivos da disciplina? Os objetivos da disciplina. Eu creio que eu não coloquei aqui os objetivos da disciplina. Perdão, irmãos, mas algo muito bom podia ter incluído. Os objetivos da disciplina, 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 ao 13, eles nos mostram quais são os objetivos. Primeiro, proteger o nome de Cristo. Proteger o nome de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, alguém se atreve a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, nem os gentios estão fazendo esse tipo de coisa. O nome de Cristo está sendo defamado conforme a igreja tolera a imoralidade. A gente quer proteger o nome de Cristo. Segundo objetivo, restauração da pessoa sendo disciplinada. Disciplina não é um ato vingativo. A gente não quer que a pessoa pague o preço para a gente celebrar que essa pessoa agora vai sofrer, vai sair da igreja, vai ser humilhada. A gente quer a restauração dessa pessoa. No verso 5, Paulo explica que essa tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, nossa esperança, disciplinando a pessoa, é a restauração dessa pessoa, para que a pessoa entenda a gravidade que ela está fazendo. Um jovem, por exemplo, acabou de ser convertido. Vamos dizer que ele está com a namorada, não entende que sexo fora do casamento é errado. Se esse jovem não sabe que isso é errado, ele não é repreendido por isso, ele nunca vai saber, nunca vai entender. E se ele começa a ser colocado no contexto de disciplina, ele pode entender a gravidade do que ele está fazendo, entender, poxa, vou ser expulso da igreja, isso deve ser sério mesmo. E ele vai considerar com muita mais seriedade o que ele está fazendo. E se essa pessoa também é exclusa da comunhão, ela é jogada ao mundo, entregue a Satanás, vamos dizer, pode ser ela realmente entendendo as consequências do pecado de uma maneira muito mais séria, não tendo mais a comunhão, não desfrutando mais da comunhão, não tomando a ceia, e ela vai entender, se Deus quiser, que ela tem que se arrepender dos pecados dela. Então Deus pode usar isso. Eu já vi isso acontecendo. Uma história de uma irmã que ela deixou de acreditar em Deus. Ela estava sofrendo muito na vida dela, dificuldades que ela estava tendo, e ela perdeu a fé em Deus, e ela foi disciplinada, a igreja disciplinou ela, e depois de alguns meses, graças a Deus, ela se arrependeu dessa falta de fé que ela tinha, desse erro teológico, dessa compreensão errada sobre Deus. E foi um momento muito alegre quando essa irmã foi restaurada a comunhão. Também protege a integridade espiritual da própria igreja, né? Paulo, ele diz no verso 6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que o pouco de fermento leveda a massa toda. Então, a gente tem um pecado abertamente sendo aceito. Não quer dizer que, por exemplo, um irmão que, vamos dizer que está, uma pessoa que está roubando dinheiro, todo mundo sabe que o irmão comete todo tipo de fraude financeira aqui na comunidade, né, no bairro, nos negócios dele, é um cara desonesto, todo mundo sabe disso. Não quer dizer porque ele está fazendo esse tipo de pecado, todo mundo vai fazer o mesmo tipo de pecado, não. Mas a gente começa a ter uma tolerância pelo pecado. Outros tipos de pecados também começam a ser aceitos em nosso meio. A gente pode ficar tranquilo, como se a igreja aceitasse pecado. A gente tem que ter cuidado com o efeito negativo que isso pode fazer, o efeito corrosivo do pecado. Eu tenho uma história, uma ilustração disso, que é onde eu moro, eu compartilho espaço com diversos irmãos. E o pessoal estava viajando, deixou comida na geladeira. Você sabe o que acontece quando ninguém cuida, né? O cheiro daquela comida começa a infiltrar todas as outras comidas. Tanto na geladeira, até chegou no freezer. Uma comida podre, aí entrou mosca, ficou toda sujeira. Teve que descartar toda aquela comida. A gente teve que jogar a comida fora. Esse é o efeito do pecado. Pior, né, do que jogar comida fora é ter outros irmãos em Cristo sofrendo porque o pecado é tolerado no nosso meio. E quando a gente faz isso,
a gente faz com muito amor tudo isso. A gente pratica disciplina com muito amor. Já vi pastores chorando, recomendando a igreja para disciplinar alguém. O irmão lacrimejando, falando: igreja, o irmão apostatou, ele está escravo ao pecado, chorando. Nós, pastores, estamos recomendando que esse irmão seja disciplinado, que ele seja expulso da comunhão dessa igreja local. E aqui a gente vai ver, eu coloquei aqui os passos, como a gente deve praticar a disciplina. Os passos para a disciplina aqui. Primeiro, tenha uma conversa privada com essa pessoa. A gente já viu isso no texto de Mateus 18. Segundo, leve uma ou duas pessoas com você se a pessoa continua a não se arrepender. Terceiro, envolva líderes e pastores. Conforme essa pessoa ainda não se arrepende, envolva outros líderes e pastores para tratar essa situação. Você não precisa levar diretamente para a igreja, precisa começar a falar com todo mundo. Tenta preservar o irmão, que talvez o irmão esteja em um momento difícil, um momento delicado, e ele pode se arrepender. Glória a Deus. Eventualmente, se ele não se arrepender, claro, vai ter que ser levado à igreja. Mas antes disso, dá aviso adequado ao irmão. Olha, irmão, a gente está tratando essa questão com você, você não está se arrependendo, a gente vai ter que levar esse assunto à igreja, que você considerasse isso, para você entender a gravidade. Não é uma situação que a gente resolve em uma semana, por exemplo. Às vezes é meses, até um ano, antes de alguém ser excluído da membresia da igreja. Aí, quinto passo, conte à igreja. Diga à igreja eventualmente. Os pastores podem comunicar sem ter que revelar fatos necessários, sem que comunicar coisas muito gráficas para não escandalizar os irmãos, mas você pode escrever de uma maneira que vai revelar o que tem que ser revelado, para a igreja entender onde disciplinar essa pessoa. E se a pessoa continua impenitente, remover essa pessoa da membresia da igreja. Existem também questões importantes a ser tratadas antes de recomendar uma disciplina eclesiástica. Por exemplo, há quanto tempo o indivíduo é cristão? Pode ser um cristão novo. Você não pode esperar que o cristão novo tenha a maturidade de um veterano na fé. Talvez um irmão que nunca pisou numa igreja, hoje é salvo, quer seguir Jesus, mas ainda é muito imaturo. Você quer ser paciente com essa pessoa. Que ensinamento ela recebeu? O pecador admite que sua atitude foi errada? Ou ele está em cima do muro? Quando você compartilha, essa pessoa está ouvindo você, ou ela está querendo defender o pecado dela? Ela foi levada a pecar por outra pessoa, foi enganada de uma maneira que, por mais que ela não devia ter se deixado enganada, mas você consegue entender como ela foi enganada por outra pessoa. Esses pontos aqui são muito importantes quando considerar onde alguém deve ser disciplinado ou não. E também aqui, quais tipos de pecados nós devemos disciplinar alguém. E sim, essas categorias muito úteis aqui. Está falando de pecados visíveis, graves e impenitentes. O que é um pecado visível? Eu não posso dizer: o Marlon olhou torto para mim, o Emerson tem um ar de orgulhoso. Acho que esses irmãos devem ser disciplinados por causa disso. Eu não sei, às vezes a gente pode estar certo, o irmão pode ter um ar de orgulhoso. Às vezes o irmão pode olhar para você de uma maneira ruim, como se parece que esse irmão não gosta de você, tem ódio no coração. Pode ser, você pode estar certo, mas muitas vezes a gente não está certo, nossas intuições estão erradas. A gente quer ter algo visível, palpável, algo que o irmão disse, fez, algo que a gente pode medir, explicar para a igreja, algo concreto. Também algo grave, algo grave. A gente não quer banalizar o processo de membresia. Tudo bem, o irmão, toda vez, cronicamente, a gente sempre racha a pizza, diz que vai passar o Pix, nunca passa o Pix. Beleza, é chato, mas disciplinar alguém por causa disso, o irmão sempre aumenta a história. Fala que marcou 3 gols, mas não fez gol nenhum. A gente não quer ensinar as pessoas por coisas dessas. A gente quer ser algo grave realmente, que mostra a seriedade do pecado. Sim, mentir, dar calote, essas coisas. Claro, a gente tem que ponderar tudo com muito cuidado, mas a gente quer realmente se centrar em questões sérias de disciplina. E o mais importante aqui é impenitente. Impenitente. A pessoa não está se arrependendo. A pessoa não reconhece o erro, o pecado dela. Com isso, irmãos, a gente chega aqui ao ponto final aqui dessa
dessa apresentação, que como é que a disciplina aponta para Cristo. A gente vê que o próprio Cristo, ele foi disciplinado. A gente viu mais cedo teologia bíblica, no tempo do Evangelho, como essas coisas apontam para Cristo. É incrível ver que o próprio Jesus, ele foi disciplinado naquela cruz, naquele madeiro, para que nós não sejamos disciplinados por Deus, para que nós não soframos a ira de Deus. E Cristo, ele era o único que não merecia ser disciplinado. Nunca fez nada de errado, nunca pecou, mas naquela cruz ele sofreu a ira de Deus para que nós sejamos salvos. E é isso que a gente quer sempre lembrar, é do Evangelho, né? Que a disciplina existe para restaurar as pessoas do Evangelho, a membresia também existe para apontar as pessoas para o Evangelho. Queria agora, irmãos, pedir para a gente orar mais uma vez, pedindo a Deus as bênçãos sobre o que a gente acabou de ouvir também.